Boa noite, irmãos. Graça e paz. Acabei de vir aqui da igreja, no sábado coral, da cantata da Páscoa. Coral misto, né? Coral dos jovens, coral oficial dos adultos e dos idosos, de nossa Igreja Batista Rio de Vida. E eu estava pensando um pouco sobre a adoração, teologia da oração. Embora tenhamos um pouquinho de noção de música, né, no seminário, na faculdade de teologia, nós estudamos um pouquinho, mas muito pouco mesmo, né? Meu dom é outro. No máximo eu canto no coral da igreja. Então, a teologia eu entendo como o estudo de Deus e sobre como Deus se relaciona com o ser humano, com o homem, com as suas criaturas. E a Bíblia, né, ela é a inerrante, infalível palavra de Deus e a principal fonte desse conhecimento sobre Deus. Por essa razão, nós devemos ser estudiosos, não só ler, entender, interpretar, pesquisar a Bíblia, mas ser praticantes, como diz Tiago, e não meros ouvintes. Aí eu estou aqui lendo o prefácio desse livro aqui, muito bom, Louvor e Adoração, Bob Kauflin, da editora Vida Nova, curso Vida Nova de Teologia Básica, Louvor e Adoração. Esse livro, né, Louvor e Adoração, da Vida Nova, ele fornece algumas respostas para algumas perguntas como estas. O que é adoração para você? E o que de fato importa para Deus na adoração e louvor? Qual é o centro, o alicerce de sua vida cotidiana? Pode haver autêntica adoração sem que haja um conhecimento correto a respeito de Deus? O ministério de adoração é algo que só diz respeito ao coração ou envolve também habilidades e técnica. O ato de liderar a igreja em adoração, cântico congregacional, coral, a congregação, a igreja, se limita aos membros do culto? Então, a adoração, o louvor, é a expressão máxima, é uma rendição de Deus, de todo, ou a Deus, de todo adorador. Nela nós colocamos nosso coração, nossa alma, nosso sentimento, nosso espírito, nossas emoções, estilo de vida, obediência, fidelidade, amor, serviço a Deus, como está lá em João 4:24, né? Adorar a Deus, buscar a Deus em espírito e em verdade, né? Louvor, oração, palavra, serviço. Servir aos irmãos, uns aos outros, também é uma forma, eu entendo que é uma forma de adoração. É uma forma de oração, servir a Deus e servir ao outro. Então, a gente coloca aí conhecimento bíblico, teológico, oração, sentimento, emoções, razão. Para quem eu estou orando? De que maneira eu estou buscando? Isso tudo faz parte da adoração de louvor. Não é simplesmente só cantar, orar, dar glória a Deus, aleluia, pular, dançar, cantar, tocar. Adoração, louvor e culto a Deus envolve todo o ser da pessoa, corpo, alma e espírito.
No original do hebraico tem a palavra ristahava. Ristahava é a palavra hebraica, judaica, que denota prostração, louvor, dobrar os joelhos. Não só as pernas, os joelhos, fazer uma genuflexão, ou seja, um dobrar de joelhos, mas um dobrar de alma, um dobrar de espírito. É uma rendição, é saber que eu estou diante de Deus, que Ele é santo, 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 santíssimo, grau superlativo de intensidade hebraica, santíssimo. Envolve todo o ser da pessoa, né? Esse livro ele é interessante porque ele nos dá os princípios, né, da humildade, do serviço, o desejo de servir, de adorar, de conhecer a si mesmo, conhecer o outro, se relacionar com o outro, com o irmão, com a irmã, com os membros da igreja, com as ovelhas, com o pastor, com o seu líder. E envolve também dons e talentos para ser usados para o louvor e a glória e adoração a Deus, edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, e adorar, servir, enfim, louvar a Deus. Na música, na dança, tocar um instrumento, cantar, usar as vozes, no canto congregacional, num solo, num quarteto, num dueto, num musical, num coral, numa cantata, enfim, num instrumento, batendo palmas, dançando, com reverência. A Bíblia fala que a gente tem que louvar a Deus em espírito e em verdade. E o nosso culto deve ser, pelo menos biblicamente, teologicamente, racional, com razão, racionalidade e um misto de emoção. Não é verdade? A oração, ela deve ser por essa ótica, essa dimensão, esse prisma vertical e horizontal. Vertical no sentido de adorar e buscar a Deus. Horizontal, à medida que eu adoro a Deus e busco a Deus e amo a Deus, sirvo a Deus, eu também tenho que amar a mim mesmo e amar o meu irmão, o meu próximo, como a mim mesmo, né? Com excelência, porque Deus merece o melhor de nós. A adoração, louvor com excelência, porque muitas das vezes nós só não cantamos e adoramos a Deus verbalizando, externando a nossa voz. Mas a adoração a Deus, ela deve nos tornar santos e amorosos, solícitos. Mas também nós vivemos para a glória de Deus, adoramos em obediência e humildade, em reverência. E reverência não é só seriedade. Reverência, há cultos que eu participei como convidado para pregar em algumas igrejas, que a presença de Deus, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, era tão intensa, tão latente, tão óbvia, concreta, visível, palpável, que a gente tremia e temia diante dessa presença santa e gloriosa
de Deus no ambiente. Era um ambiente ali que gravitava ali, realmente, digamos, santidade. Era um ambiente em que até as crianças, até o local ali era sacrossanto. O local ali era um local santo de glória. Aleluia. Que a presença de Deus era motivo e deve ser sempre o motivo da nossa alegria. Como disse a Aiden, né? Wilson Tozer, A.W. Tozer, A.W. Tozer, que Deus é o motivo, é o alvo da nossa adoração. Somente Ele, tão somente Ele deve ser adorado, buscado, querido, desejado, amado. Né? Para onde eu me ausentarei do teu Santo Espírito? Davi pergunta. E para onde eu fugirei da tua presença? Né? Panin, quer dizer, da sua face, da sua presença. Salmo 139. Só esse texto já é suficiente. Salmo 139, que fala da obediência, da onipresença. Obediência que nós, enquanto servo, criatura, filhos e filhas de Deus, adoradores, adoradoras, cultuantes. Só esse motivo já é suficiente para mostrar o nosso amor, nossa obediência, nosso respeito, nosso temor, nossas emoções. É um desmanchar, é um desnudar diante de Deus. Das profundezas, se subir ao céu, tu estás, ó Deus. Se fizer a minha cama nas profundezas, no Sheol, né, o Seol, tu estás ali também. Para onde eu fugirei, ó Deus, da tua presença? E para onde fugirei da tua face? Salmo 139, de 7 em diante. Então, no entanto, embora Deus esteja presente em todos os lugares, Ele é onipresente, Ele também escolhe às vezes fazer notória a sua presença. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 3, verso 2, você vai ler que Moshe estava diante da sarça ardente, que ardia, queimava e não se consumia. Êxodo 3, verso 2. Então, tudo isso, diante da sarça ardente, Moisés sentiu a presença cândida, augusta de Deus. Isso é ristarrava, ou proskunel. Proskenose quer dizer gonupeteio. Tá bom de grego aí? Essa aula não faltei. Professor Henrique Alves, de grego e Novo Testamento. Ajoelhar-se, dobrar o joelho, fazer um genuflexório, gonupeteio, proskenoses, ou proskuneo, ou do hebraico ristarrava, quer dizer, é uma adoração. Muitas das vezes os evangelhos nos narram que querida, estou falando sobre adoração, sobre louvor, tomando por base esse livro aqui que eu indico, da editora Vida Nova, né? Louvor e Adoração, curso Vida Nova de Teologia Básica, em que Jesus lá no Monte das Oliveiras, no horto jardim do Getsemane, e próximo à sua crucificação e morte na cruz, ele cantou um hino.
que alguns estudiosos falam que seria o Hallel, que é o Salmo 113, deixa eu ver se eu lembro, até o Salmo 116. É um desnudar-se de alma, de espírito, de coração, de sentimentos. É algo que sai ali da splankna, ou splanknizomai, ou seja, das entranhas, das vísceras, é algo visceral, é aqui que está dentro aqui do coração, né? Uma expressão forte que meu professor falava no seminário, na faculdade de teologia, sai aqui do útero da alma, lá de dentro, daqui dentro. Não é voz, não é garganta, som. É um som que só o Espírito Santo, só Deus é capaz de captar nessa dimensão, nessa sintonia espiritual que é louvor, adoração. Então a adoração não é só orar, a adoração não é só cantar. Cultuar e louvar a Deus não é só pular e bater palma. Não é só orar e jejuar, ou falar em línguas, ou dar um glória a Deus, aleluia. Não, vai muito além disso. Envolve todo o ser, toda a alma nossa. É um desnudar-se. É uma rendição diante do Todo-Poderoso. Isso é adoração, isso é proskunel, isso é gonupetel, ou seja, dobrar o joelho, ou dobrar a alma. Ristarrava, é uma rendição. Senhor, está aqui, entrego a minha adoração, meu louvor, a minha busca, a minha alma, o meu espírito, a minha mente, meu ser. Está meus dons, talentos, a minha oferta, meus dízimos, são para a glória e louvor de Deus. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster, reformada, e aqueles que foram influenciados pela Reforma Protestante, Catecismo de Westminster, que fala que a finalidade principal e última do homem, pelo qual nós, homens e mulheres, fomos criados, é para gozá-lo, buscá-lo, adorá-lo, desejá-lo e amá-lo, na beleza da sua santidade, na sua inteireza, na sua completude. Trocando miúdos, o que o Catecismo de Westminster, a Teologia Sistemática, todas elas que saíram depois disso, vão dizer que nós somos dele, de Deus. Fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus e sermos. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. No dizer do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, que fomos criados com bom preço, preço de sangue, o sacrifício e o sangue derramado de Cristo, de Jesus, na cruz do Calvário. Ele nos comprou para nos remir, nos salvar e perdoar os nossos pecados. Nós somos dele, pertencemos a ele, Jesus. Tudo que somos e temos é dele. Isso é adoração e isso é louvor. E muito mais, muito mais. Curta o nosso canal, Deus abençoe. Se puder adquirir esse livro aqui, né? Curso Vida Nova de Teologia Básica, Louvor e Adoração, volume 11. Bob Kauflin, da editora Vida Nova, ok? É muito bom esse livro, vale a pena. Eu tenho todos os volumes aqui,
Curso Teologia Vida Nova. Ok? Que Deus abençoe.